Olá, sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e a gente vai continuar a nossa conversa sobre hidrologia e processos de geração de escoamento. Nessa videoaula, a gente vai fazer uma síntese do que a gente conversou nos vídeos anteriores e vai falar um pouquinho sobre a geração de escoamento em diferentes tipos de paisagem. Bom, existem diferentes processos de geração de escoamento que ocorrem em diferentes momentos e em diferentes locais na bacia hidrográfica. Durante as cheias, durante eventos de precipitação, alguns processos geradores de escoamento vão ser mais importantes, como ilustrado nessa figura. Entre as cheias, durante o período de estiagem, quando não está ocorrendo precipitação, outros fenômenos vão ser mais importantes. Então, quando a bacia está recebendo precipitações, essa precipitação pode infiltrar no solo, mas se a capacidade de infiltração do solo for baixa, em relação à intensidade de precipitação, parte desse volume da chuva vai escoar superficialmente. E esse processo a gente chama de geração de escoamento superficial do tipo ortoniano. Bom, o volume de água que infiltra, ele pode escoar nas camadas superficiais do solo, e esse tipo de escoamento é chamado de escoamento subsuperficial e também é relevante durante os eventos de precipitação. Esse escoamento subsuperficial ele pode aflorar diretamente no curso da água ou ele pode aflorar superficialmente, virando depois do escoamento superficial. Bom, outro fenômeno que acontece é que a água, tanto de escoamento superficial, mas principalmente subsuperficial e subterrâneo, ao viajar para regiões mais baixas do terreno, ocorre uma convergência de escoamentos e o nível do lençol freático fica mais próximo da superfície, fazendo com que a gente tenha zonas saturadas ou solos que ficam encharcados nessas regiões. E esses solos encharcados, quando recebem precipitações, eles atuam como zonas impermeáveis, de forma que a água precipitada não infiltra e praticamente todo esse volume de água escoa superficialmente. Então, quando ocorre esse fenômeno é chamado de geração de escoamento por excesso de saturação nessas zonas saturadas ou geração de escoamento do tipo duliano. Durante o período de estiagem, quando não ocorrem precipitações, o que a gente tem é que os volumes de água que percolaram no solo, eles alimentam os aquíferos, e durante essas estiagens, essa água armazenada nos aquíferos escoa em direção aos cursos d'água, alimentando a vazão de base dos rios. Então, nesse período, o escoamento mais relevante é o escoamento do tipo subterrâneo. Somatório. E além desses fenômenos ocorrerem em diferentes momentos, diferentes estações do ano ou períodos de tempo, eles também podem ocorrer em diferentes locais dentro de uma mesma bacia hidrográfica ou de uma mesma região, como a gente vê nessa figura. Então, nessa figura a gente tem regiões mais declivosas nessa bacia, uma encosta, temos uma planície, temos um curso d'água, e o que a gente observa é que talvez nessa região é uma região pouco vegetada, talvez processos relevantes sejam geração de escoamento superficial pelo processo ortoniano, talvez a gente tenha infiltração e escoamento subterrâneo também, ou subsuperficial, enquanto que em outras regiões, em outros locais
dessa bacia, dessa paisagem, a gente tem outros processos como a geração de escoamento superficial em áreas saturadas. E o fato é que o somatório desses processos vai gerar o nosso hidrograma. Então, lembrando que o hidrograma vai ter vazões variando ao longo do tempo e o hidrograma vai ser formado na sua base pelo escoamento de base, que é mais lento, né? E formado principalmente por fontes de escoamento subterrâneo, ao passo que o escoamento mais rápido, que gera os picos das cheias e as cheias mais rápidas, é formado pelos volumes de escoamento superficial ou, em alguns casos, subsuperficial. E, enfim, conhecendo todos esses diferentes processos que foram descritos, a gente já pode imaginar que tem vários fatores que vão fazer com que ou um processo ou outro seja mais importante, ou mais intenso ou menos intenso, né? Por exemplo, existem vários fatores climáticos que vão influenciar na geração do escoamento. A quantidade de precipitações, intensidades, duração das precipitações. É claro que quanto maior a precipitação, mais escoamento vai ser gerado. Mas também as proporções entre escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo também vão se alterar. À medida que a gente tem mais e mais intensidade de precipitação, a tendência é a gente ter mais escoamento superficial e subsuperficial. Ou condições da bacia, por exemplo, cobertura, condições do uso do solo, né? Tipicamente, regiões que a gente tem florestas, por exemplo, a gente tem mais infiltração e menos escoamento superficial. Ou se a gente tem se a gente remover essa floresta e impermeabilizar o solo com calçadas e edificações, a gente não vai ter infiltração e vai ter muito escoamento superficial. Ou o armazenamento antecedente, né, a umidade do solo, da bacia, ou mesmo o volume de água nos aquíferos. Quanto mais úmida a bacia, mais escoamento ela vai gerar quando receber precipitações. Condições do relevo, né? Então, se a bacia é mais declivosa ou menos declivosa, vai favorecer mais um ou outro escoamento. Tipos de solo, né? Solos mais argilosos, por exemplo, têm baixa capacidade de filtração, vão gerar mais escoamento superficial, né? E etc, etc. E essa figura resume um pouco o que a gente pode encontrar em diferentes tipos de paisagem. Então, essa figura foi retirada do trabalho original do Dune sobre a geração de escoamento superficial. E o que a gente observa são dois eixos, tá? O primeiro eixo se refere ao tipo de clima, ou tipo de vegetação, ou uso da terra. E o segundo eixo se refere à topografia e tipo de solos. Então, o que a gente observa é que em regiões que são áridas, ou regiões que a gente tem pouquíssima vegetação, ou regiões alteradas pelo homem, como solos compactados de agricultura, né, ou impermeabilizados, o principal processo de geração de escoamento vai ser escoamento superficial pelo processo ortoniano, ou seja, intensidade de precipitação que é maior do que a capacidade de infiltração. E contribuições de escoamento subsuperficial, por exemplo, vão ser pouco importantes. Então, o que a gente espera nesse tipo de paisagem? A gente espera, talvez, baixos vazões de base, porque vai ter muito escoamento superficial, e um escoamento superficial muito rápido, né? Quando receber precipitações, a gente vai ter cheias mais intensas. Depois, se a gente tiver um clima mais úmido e vegetação mais densa, a gente tem dois caminhos. Quando a gente tem solos mais rasos e declividades não muito altas, né?
solos tanto com alta como baixa permeabilidade, a gente vai ter talvez uma maior contribuição da geração de escoamento por excesso de saturação do solo, pelo processo duniano. Então, esse processo vai dominar e o escoamento subsuperficial vai ser menos importante. Agora, se a gente tem zonas úmidas, tá? Mas um relevo mais acentuado, com encostas e também com florestas, a gente vai ter uma tendência de escoamento sendo gerado predominantemente pelo processo subsuperficial. Então isso vai dominar os hidrogramas tanto em termos de volume, né? E então vai ser um fator importante, né, para a formação dos hidrogramas. Bom, gente, com isso a gente finaliza essa nossa conversa e discussão sobre hidrologia focada nos processos de geração de escoamento. Eu espero que essas videoaulas tenham sido úteis. Vocês podem consultar a bibliografia, os links que eu deixei disponível no vídeo, né? E espero que a gente possa se encontrar num outro momento para conversar sobre algum outro assunto também. Até mais.